Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado por telefone é o candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad. Bom dia, candidato. Obrigado por nos atender. É um prazer conversar com o senhor. Bom dia, Rodrigo. Uma satisfação falar com você. Igualmente. Bom, candidato, para a gente começar essa entrevista, agora há pouco a gente estava falando já dessa agenda de final de campanha do senhor, dessa reta final de segundo turno, o senhor que hoje vai visitar estados do Nordeste. Qual a estratégia nesses últimos dias, nessas últimas horas, para tentar virar o cenário que as pesquisas estão apontando? Olha, nós já começamos a virar fortemente. O nosso tracking de ontem já deu uma diferença de apenas 5 pontos. Ou seja, em apenas 2 dias, nós caímos de 9 para 5 pontos na diferença com o Bolsonaro. Até domingo são mais 2 dias. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente ganha a eleição no domingo. E por 2 razões. O Bolsonaro fugiu de todos os debates, não foi capaz de me enfrentar num debate, preferiu ficar fazendo jogo sujo de WhatsApp ao invés de me enfrentar olho no olho. E o povo brasileiro não suporta mentira. É muita mentira e muita covardia numa campanha só. Por essas 2 razões a gente identificou. O eleitorado já está mudando de opinião sobre ele que não honra a própria tradição militar, não honra a farda, está se comportando como um miliciano que foge de tudo. Então, essas 2 coisas estão fazendo grande diferença nessa reta final. Eu estou muito convencido de que nós vamos chegar no domingo à vitória. Candidato, o seu concorrente, o Jair Bolsonaro do PSL, ele apresentou um crescimento entre as classes populares no país. O senhor diria que o PT subestimou o crescimento do seu concorrente nessa parcela da população? Bom dia. Bom dia, Thelma. Olha, eu acho que a mentira que ele divulgou pelo WhatsApp, que já foi objeto até de denúncia internacional, ontem nós tivemos com a missão da OEA, e ele mandou milhões de mensagens pagas por empresários, inclusive ao arrepio da lei eleitoral, me difamou, me injuriou, me caluniou pelo WhatsApp, e demora um tempo para você reverter uma mentira. A mentira tem perna curta, mas leva um tempo para você conseguir desfazer. E nós estamos conseguindo, dando entrevistas, não fugindo do debate, nós estamos conseguindo desfazer os mal-entendidos. A população começa a acordar para esse salto no escuro que se chama Jair Bolsonaro, que só tem discurso de ódio no coração, não tem uma proposta decente para fazer para o país, e na minha opinião o Brasil não merece alguém da estatura dele para presidir a República. Ele não tem preparo e não tem condições, e a prova disso é que ele não aceitou um debate comigo olho no olho, fugiu de todos. Candidato, eu queria falar com o senhor a respeito da questão aqui de Minas Gerais, onde o Bolsonaro foi vencedor no primeiro turno, e a gente sabe que o nosso estado aqui tem sempre um papel fundamental para qualquer candidato à presidência da República. E no primeiro turno, o senhor teve uma votação considerável aqui no estado, mas perdeu também para Jair Bolsonaro. O senhor acha que a votação ruim que teve o governador Fernando Pimentel prejudicou a votação do senhor no primeiro turno? E qual a sua expectativa em relação a Minas Gerais para a votação no próximo domingo? Lembrando que o senhor teve, inclusive, mais votos do que o próprio governador Fernando Pimentel aqui no estado. Olha, eu acho que a virada começou por São Paulo. Você viu que na cidade de São Paulo que eu governei, eu já estou ganhando do Bolsonaro. Eu acho que a partir de São Paulo, da cidade de São Paulo, nós vamos chegar a virar no Sudeste como um todo. E Minas é um estado que eu tenho um trabalho incrível como ministro da Educação, se me perdoe a imodéstia. Mas o que eu, como ministro, fiz pelas universidades federais de Minas, pelo Cefet, pelos institutos federais, toda a comunidade educacional de Minas está com a minha candidatura. Toda a comunidade científica de Minas está com a minha candidatura. O povo de Minas sabe o trabalho que nós fizemos para tirar a população da miséria, sobretudo no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, que é uma região mais pobre de Minas. O trabalho que foi feito para resgatar a dignidade dos mineiros dessas regiões, o progresso da região do Rio Doce, do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, as pessoas sabem o que foi feito nessa região pelos nossos governos. E eu tenho certeza que nós vamos reverter essa desvantagem. Candidato Fernando Haddad, alguns apoiadores do PT criticam o discurso que foi usado nesse segundo turno.
Inclusive, em alguns eventos pró a sua candidatura, algumas personalidades, inclusive, disseram que o PT não falou a língua do povo. Qual a resposta do senhor para isso? Eu acho que as personalidades que falaram isso estão certas. A gente tem que se reconectar com a população. Todo o meu esforço é voltar a falar com a população que nós beneficiamos, porque muitas vezes nós perdemos contato com eles. Por que nós conseguimos reverter já em São Paulo a situação? Porque nós fomos para a periferia de São Paulo falar a língua do povo, dizer o que o povo precisa para melhorar suas condições de vida e tirar o país da crise. E reconhecer erro, desculpa, mas não é pecado nenhum. Qual que é o problema? Você fala o que você fez de certo, e foi muito. Os nossos governos fizeram muito de bem para o país. Nós tiramos da miséria quase 40 milhões de brasileiros, colocamos na classe média outros 40 milhões. As pessoas mudaram de vida para melhor. Então a gente tem que bater bumbo mesmo e falar, porque se a gente não falar, ninguém vai falar. Mas reconhecer erro também é uma virtude, ué. Qual é o problema? Fala do que fez de certo, reconhece erro, bola para frente. Vamos resgatar o país. O que eu sou contra é jogar o país no precipício que o Jair Bolsonaro representa. Ele é um salto no escuro. Ele é uma pessoa que em 20 anos nunca fez nada a não ser mentir. Nunca aprovou um projeto, nunca uma fortuna que se gasta com um gabinete de deputado. Ele nunca aprovou nada. Eu acho que, sinceramente, o Brasil não merece isso. E eu tenho certeza que os brasileiros vão concordar comigo até domingo. Nós não merecemos uma pessoa tão miúda, tão pequena quanto ele. E se ele tivesse alguma dignidade, ele me enfrentaria num debate. Eu já me dispus até em ir numa enfermaria debater com ele. Até em enfermaria eu me dispus a ir. Mas ele disse que a estratégia dele é fugir. Eu nunca vi um militar que fala isso. A minha estratégia é fugir. Como é que uma pessoa que tem como estratégia fugir vai ser o comandante em chefe das Forças Armadas? Não tem cabimento uma coisa dessa. Candidato, a tentativa de trazer o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para sua campanha foi tarde? Foi um desses erros que o senhor se refere nesse segundo turno? Olha, para minha surpresa, nessa reta final, Marina Silva declarou voto em mim. O Alberto Goldman, que foi presidente do PSDB, declarou voto em mim pelos riscos do que o Jair Bolsonaro representa. O Alberto Goldman foi vítima da ditadura, sabe o que significa tortura, sabe o que significam os porões da ditadura, sabe o que significa violentar uma mulher num porão de ditadura e tornar um cara desse, o torturador, um herói, como faz meu adversário. Ele sabe, porque ele já tem idade suficiente para saber o que o Brasil sofreu. E não vai aceitar uma pessoa sem preparo à frente de um país da importância do Brasil, né? Então eu tenho recebido muitas declarações de apoio, estou muito feliz com isso nessa reta final. Por falar nos apoiadores, candidato, eu queria falar a respeito de Ciro Gomes. Existe a perspectiva de que ele desembarque no Brasil de hoje até amanhã. E ele declarou um apoio crítico ao senhor, mas depois foi para a Europa e acabou não participando em nada da sua campanha. Eu pergunto para o senhor, nessas últimas horas, nesses últimos dias, que postura que o senhor espera de Ciro Gomes? E pergunto mais, o senhor ficou decepcionado com a postura dele de ter anunciado esse apoio crítico e depois ter ido para a Europa e não ter participado de absolutamente nada no segundo turno? Olha, eu tenho maturidade suficiente para entender o comportamento das pessoas, e na política você tem que sempre ter uma postura de acolhida, sobretudo com quem pensa parecido com você. E o Ciro é meu companheiro de longa data, foi ministro comigo, eu da Educação, ele da Integração Nacional. Admiro o trabalho que eles fizeram lá no Ceará, inclusive apoiando um candidato do PT ao governo do estado, que é o Camilo Santana, que foi eleito com 80% dos votos válidos. Imagina você, foi o campeão dos votos válidos com o apoio do Ciro e do Cid. Então eu sim espero que ele, ao desembarcar, faça uma fala dura contra o fascismo, contra o nazismo, contra a tortura, contra o discurso do ódio, contra a venda do Brasil. O Brasil não precisa ser vendido como quer meu adversário. O Ciro é um patriota, eu tenho certeza que ele vai fazer uma fala dura nessa reta final e nós vamos vencer juntos. Porque não vai ser uma vitória de um indivíduo, vai ser uma vitória de um projeto de nação contra o desmonte de nação que o Bolsonaro representa. Candidato, obviamente as campanhas, as estratégias de campanhas, elas são pensadas, são um projeto de partido. Mas o senhor acredita que se no primeiro turno
a campanha ela tivesse sido feita mais em cima da imagem do senhor e menos da imagem do ex-presidente Lula, o seu desempenho teria sido melhor? Olha, a pior coisa do mundo é mentir para a população. Você não pode mentir para as pessoas, ficar fazendo de conta que você é o que você não é. O meu adversário agora quer posar de bonzinho depois de querer armar toda a população. Não funciona assim. Você perde credibilidade. Por que o Bolsonaro está sendo visto como um grande mentiroso, cada vez mais pelas pessoas? Porque ele fala um dia uma coisa, outro dia fala outra coisa, não tem firmeza de caráter, não tem firmeza de nada. Só usa o subterrâneo da internet para fazer política baixa. Eu não minto para ninguém. Eu fui ministro do Lula, tenho honra de ter sido ministro da Educação. O Lula queria ser candidato, todo mundo sabe disso, provavelmente já teria sido até eleito. Me escolheu para substituí-lo porque eu era vice na chapa. Eu tenho orgulho de ter sido indicado pelas forças progressistas do país para impedir a vitória de uma pessoa que não tem qualidades para ser o nosso presidente, o nosso representante perante o mundo. O Lula sabe o risco que o Brasil está correndo. O mundo inteiro publica reportagens, os principais veículos de comunicação do mundo inteiro publicam reportagens alertando a elite brasileira de não cometer esse salto no escuro. É um verdadeiro suicídio o que está sendo feito no Brasil. O mundo inteiro está alertando a elite brasileira, não façam isso, não coloquem o Brasil na mão de uma pessoa com essas qualificações. Então eu não vou esconder os meus apoios, nunca fiz isso, não farei, não nego as minhas origens, defendo um projeto que eu acho que é o melhor para o Brasil e vou lutar até o último segundo para reverter o quadro e ganhar as eleições. Candidato, em caso de vitória de Jair Bolsonaro, como é que o senhor acha que vai ser uma eventual oposição do PT a ele? E tem gente até falando em deixar o país caso ele vença essa eleição? Olha, as pessoas estão se sentindo muito ameaçadas. Você sabe que hoje você tem, até em universidade, você tem gente fazendo a suástica nas paredes. A suástica, para quem não sabe, é o símbolo do Hitler, que talvez seja o maior anticristo que já tenha nascido na face da Terra. A pessoa com pior índole que já nasceu no mundo é o Hitler. E as pessoas seguidoras do Bolsonaro estão usando o símbolo do Hitler para ameaçar, fazendo a suástica em igrejas católicas, opondo evangélicos e católicos. Isso é um crime. Os cristãos são uma comunidade só. E existe uma comunidade interreligiosa que se respeita mutuamente. Acabou aquela história de guerras religiosas que ele está querendo introduzir no Brasil. As religiões devem e podem e devem conviver em respeito mútuo. Cada um tem o direito à sua crença. Agora nós vamos impor uma religião às pessoas? Nós vamos ter uma igreja oficial no Brasil? A Igreja Universal vai ser a religião de Estado no Brasil? Isso não pode ser assim. Nós temos que garantir que todo mundo tenha liberdade. E as pessoas estão com medo. Hoje as pessoas estão com medo de dizer o que pensam, porque os seguidores do Bolsonaro são muito violentos. E se nós armarmos essas pessoas com facas e revólveres, como eles estão propondo, nós vamos criar uma guerra nesse país desnecessária que é estranha à nossa cultura. A nossa cultura é de respeito mútuo, é de cultivo da paz. Eu sou o candidato à paz, não da guerra. Candidato, a derrota da ex-presidente Dilma Rousseff na eleição aqui em Minas Gerais, candidata ao Senado, que foi uma grande surpresa, já que ela era apontada como favorita para uma das duas vagas, faz com que o PT tenha que rever as prioridades do partido daqui para frente? Olha, a gente tem que fazer uma grande reflexão permanente, né, sobre o que está acontecendo. O PT ainda saiu como o maior partido do Brasil na Câmara. É importante registrar, o PT ainda é o maior partido na Câmara e é o maior partido de preferência entre os eleitores. Então o PT é um partido que sobreviveu à crise política, ao contrário do PSDB e do PMDB, que foram punidos severamente pelos eleitores. Então, dos grandes partidos, sobreviveu o PT. Mas isso não pode dar ao PT outra condição que não seja de humildade, porque para nós continuarmos vivos e crescermos, nós vamos ter que fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu, melhorarmos muito internamente, externamente,
melhorar a comunicação com a sociedade e, em caso de vitória em domingo, ampliar o leque de pessoas perto da gente. Nós vamos ter que fazer um governo amplo, nós não vamos poder fazer um governo muito amplo, com todo mundo de bem no nosso governo. Um ministério amplo, com todos os democratas e afastando o risco do fascismo, do nazismo e da violência no nosso país. Candidato, um dos motivos da crise que a gente vive hoje, muita gente, muito especialista aponta que foi o represamento de preços promovido justamente pela Dilma, a quem a Delma se referia agora há pouco, no fim do primeiro mandato dela. Existe quase um consenso também de que houve uma questão de contas públicas que não foi bem explicada na eleição de 2014, que o PT não conseguiu explicar ou não mostrou com clareza o cenário econômico que nós vivíamos naquele ano, naquela eleição. O senhor tem apontado e tem mostrado propostas agora nessa reta final que vão no sentido de voltar os combustíveis para preços em que estavam anteriormente. O senhor tem defendido também que o preço do gás de cozinha, por exemplo, seja reduzido. Enfim, outras propostas nesse sentido. Isso não é defender talvez uma política econômica que acabou dando errado, sobretudo no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff? E pergunto para o senhor, como é que o senhor mostra para a gente que é possível fazer essas coisas todas, cumprir esses compromissos, essas promessas, respeitando os limites do gasto público, enfim, essa questão toda do déficit, do rombo fiscal que vive o país? Olha, Rodrigo, a tua pergunta é excelente, porque, em primeiro lugar, me permite confrontar o meu adversário, porque depois que ele falou mal de nordestino e do Bolsa Família, ele tá propondo um 13º para Bolsa Família. Curiosamente, a grande imprensa, não vocês, mas a grande imprensa que o apoia não pergunta de onde vai sair o 13º do Bolsa Família para ele. Por quê? Porque ele tem o apoio dos muito ricos do país. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que o Paulo Guedes, que é o economista dele, é banqueiro e só pensa em lucro para os poucos e não em benefício para os muitos. Agora, veja você, na crise dos caminhoneiros, nós não fizemos um pacto para o diesel ficar num preço mais confortável, para o frete ser suportável. Agora, a dona de casa não pode pagar R$ 75, R$ 80 o bujão de gás. Ninguém tem dinheiro para isso, Rodrigo. E o gás de cozinha é um item da Petrobras que representa 4% do faturamento da Petrobras. Ou seja, o gás de cozinha é um item irrisório, pequeno dentro da Petrobras. Nós podemos, sim, remanejando os preços internos da Petrobras, garantir que o bujão de gás chegue barato à dona de casa. A dona de casa não tem condições de fazer passeata, como tiveram os caminhoneiros, de parar o país. A dona de casa, se não tem o gás de cozinha, compra lenha. Se não tem lenha, compra álcool para cozinhar. Você sabe quantas pessoas já foram parar no hospital queimadas por conta de cozinhar a álcool? Agora, o Brasil, com a riqueza que tem, não pode garantir subsídio para o gás? O próprio Alckmin, no primeiro turno, propôs subsidiar o gás. E ninguém perguntou para ele de onde sai o dinheiro. Sabe por quê? Porque é muito pouco o dinheiro que nós estamos falando, perto das riquezas do país. Então não vai ser isso que vai causar nenhum dano às contas públicas. Nós temos que respeitar quem não tem dinheiro para pagar R$ 80 o gás. Agora, 49 a pessoa tem, porque era o preço da época do Lula. E na época do Lula o país não quebrou por conta disso. Entendeu? Então nós vamos sim subsidiar o gás. O gás precisa ter preços adequados e precisa ser um item da cesta básica. Não pode ser considerado uma mercadoria qualquer. Isso não tem nada a ver com responsabilidade fiscal. Eu dei, por exemplo, vou dar um exemplo para o ouvinte. Eu dei o passe livre para todos os estudantes na cidade de São Paulo, tá certo? Todo estudante na cidade de São Paulo não paga transporte público. E a cidade tem grau de investimento. Por quê? Porque eu priorizei os mais pobres. Isso não significa, priorizar os mais pobres não significa desarrumar as contas. Muito bem, nós conversamos com Fernando Haddad, candidato do PT à presidência da República. Quero agradecer, candidato, pelo senhor ter nos atendido aqui na Rádio Super e desejar um bom fim de campanha para o senhor.
e vocês da Rádio Super, se vocês conseguirem convencer o Bolsonaro a vir para o debate, vocês podem me acionar onde eu tiver, que eu faço questão de enfrentá-lo num debate aí na Rádio Super. Não sei se ele tem coragem de me enfrentar, mas se tiver, eu estou disponível a qualquer hora do dia. Perfeito.